Então, vamos continuar. Nós estávamos falando daquela operação unitária que a gente chama de mistura rápida. A mistura rápida é onde vai acontecer a adição dos produtos químicos na água em tanques com agitação. Essa agitação ela acontece com o movimento de grandes pás e durante a mistura rápida a gente pode ter os processos de amaciamento da água e correção da acidez. Quando a gente faz a mistura rápida, o agente coagulante a ser utilizado tem que ser colocado durante a câmara da mistura rápida, tá bom? Então, ele é colocado aqui para que a gente passe para a nossa próxima operação unitária, que a gente chama de coagulação e floculação. Coagulação e floculação, ela é feita no mesmo tanque, mas tem nomes diferentes, são duas operações diferentes, são duas etapas diferentes que acontecem no mesmo local. A coagulação, ela vai ser a adição de produtos químicos que tem por finalidade agrupar partículas de dimensões microscópicas. Então, a coagulação é quando a gente agrupa partículas microscópicas. A floculação é quando a gente vai formar agregados maiores e mais pesados, que a gente chama normalmente de flóculos. Então, essa floculação ela vai acontecer devido a uma agitação moderada da água. Tem que ser uma agitação moderada. Porque quando eu faço a coagulação dessas partículas microscópicas, eu formo normalmente o que são colóides. Esses colóides, eles são misturas que elas são muito bem misturadas, mas são líquidos immiscíveis. A gente vê como se fosse um líquido, uma mistura homogênea, mas não é. Elas são líquidos que eles não se misturam. É o caso do leite. O leite é um colóide. Então, ele tem manteiga e água. Então, tem gordura e água, mas ele é tão bem misturado que a gente não consegue ver a diferença entre eles. Então, quando a gente faz a coagulação, eu vou agrupar essas partículas microscópicas. Só que essas partículas microscópicas eu não consigo fazer com que elas sofram decantação, porque elas são microscópicas. Então, eu tenho que fazer o quê? Que haja uma floculação, fazer com que elas se agrupem ainda mais, formando os flóculos. Para quando elas se agrupam, como elas são partículas que elas não se atraem mutuamente, o que a gente faz? Com que elas se choquem. Então, a gente faz uma agitação moderada para que essas partículas elas se choquem uma a outra e aí sim eu faço aquele flóculo, aquele pedaço maior dessas partículas. E a partir daí eu consigo levar para um tanque de decantação para que aconteça a decantação. Então, é adicionado um coagulante que vai ajudar, que vai fazer com que essas partículas elas se combinem. E depois a gente pode usar um floculador para aumentar a capacidade de floculação. Então, após a retenção dessas partículas de maior dimensão, a água pode apresentar turvação devido à presença dessas partículas coloidais. O que é a turvação? Vocês já viram um local que tem argila, quando a gente pega um pouquinho de argila e coloca na água, que ela fica meio avermelhada, mas que a gente não consegue ver as partículas? Então, isso é uma água turva. Ela vai modificar a sua coloração devido à presença de partículas, mas a gente não vê a partícula em si, quando elas são muito pequenas. Essas partículas, elas possuem essas cargas eletrostáticas que não vão se atrair e nem se aglomerar. Para isso, a gente tem que fazer com que, quando elas se aglomeram, na verdade, a gente vai ter o que a gente chama de flóculos, que elas são partículas mais pesadas. Para que a gente tenha a decantação, a gente precisa que essas partículas mais pesadas sejam formadas. Para que aconteça essa formação de partículas mais pesadas, a gente faz com que haja uma agitação da água. Então, a gente vai agitar moderadamente para que tenha colisão entre essas partículas e aí sim vai ser formada os flóculos. Os coagulantes mais comuns, eles vão conter alumínio ou ferro. Então, os dois minerais que são responsáveis pela coagulação são normalmente o alumínio e o ferro. O mais utilizado é o que a gente chama de sulfato de alumínio. Então, esse aqui é o coagulante mais utilizado.
Na operação de coagulação e floculação, a gente consegue remover a cor, a turvação e, em algumas partes, os micro-organismos presentes na solução. Nem sempre a gente consegue eliminar todos os micro-organismos, mas alguns eles já são eliminados quando a gente faz essa coagulação e floculação, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês coagulação e floculação, porque são duas etapas, então a gente chama primeiro a coagulação, depois a floculação, mas como operação unitária, a gente vai ter o floculador, ou tanque de floculação, tá bom? Que vai acontecer as duas operações dentro do mesmo tanque. Então, os processos de coagulação e de floculação, eles vão depender muito das características do coagulante e das condições de temperatura, turvação e acidez da água. Então, a água, normalmente, ela está ali entre 6,5 e 7. E também vai depender do grau de agitação que essa água vai ter. Aqui só uma ilustração para vocês verem. Então, quando a gente tem a coagulação, essas partículas elas vão se unir, mas ainda vão ser partículas pequenas. Na floculação, uma vai chocar com a outra e elas vão se grudar, formando aquele flóculo, uma substância maior. Durante essa adição do nosso coagulante, que é o sulfato de alumínio, a gente tem que ajustar o pH da água. Porque quando a gente coloca sulfato de alumínio na água, vai ocorrer uma reação química com os carbonatos que estão presentes na água, daí vai surgir dióxido de carbono gasoso. E isso faz com que o pH da água ele seja diminuído. Então, a nossa água, quando a gente coloca o sulfato de alumínio, ela fica normalmente uma água mais ácida, porque tem essa reação que vai liberar dióxido de carbono gasoso. O que a gente faz, então? A gente vai colocar sulfato de alumínio e também vai neutralizar com hidróxido de cálcio. Então, quando a gente põe sulfato de alumínio na água, a gente coloca também o hidróxido de cálcio, que vai servir para neutralizar o pH, porque o sulfato de alumínio é um ácido, o hidróxido de cálcio é uma base. Então, um vai fazer a neutralização do outro e a nossa água vai continuar com o pH neutro, tá bom? Tá aí tudo bem? Aqui nós temos um tanque de coagulação e floculação. E depois, a nossa próxima operação unitária é o que a gente chama de decantação. Decantação ou tanque decantador, ele vai remover toda a matéria suspensa que foi formada como flóculos. Então, todo aquele flóculo que foi formado durante a floculação, ele vai ser removido aqui na decantação. Esses flóculos, eles vão se depositar no fundo do tanque e eles formam o lodo. Então, eles vão depositar lá no fundo, eles são o lodo. Esse lodo, ele não é biodegradável, então ele não pode ser descartado na natureza como é. Então, ele vai ter que ser ou sofrer um tratamento, ou ele é levado para um aterro sanitário. Então, a gente retira o lodo, faz com que ele seja seco e depois deposita no aterro sanitário. A sedimentação também vai ocorrer em decantadores, sem agitação e é facilitado pelo tamanho e a densidade das partículas. Quanto maior as partículas, mais rápido vai acontecer essa decantação. A decantação ela vai levar um certo período de tempo para que ela aconteça, tá bom? Então, a gente tem que esperar o tempo suficiente para que essas partículas se depositem no fundo do tanque. Então, na entrada do decantador, a gente pode adicionar carvão ativado. Então, a gente pode fazer a adição de carvão ativado para obter um tempo de contato mais elevado entre a água e o carvão ativado. Então, lá no nosso filtro, a gente pode ter um filtro utilizando o carvão ativado. Então, lá no decantador, a gente pode já colocar esse carvão, porque ele não vai decantar, ele não vai para o fundo, ele vai ficar misturado com a água e aí ele já vai dissolvendo as partículas presentes nessa água. Então, os decantadores, eles vão ter um ligeiro declive na base para permitir a fácil remoção do lodo. E o decantador, ele tem que possuir um sistema de módulos lamelares
para garantir uma carga hidráulica inferior a 1 metro cúbico por metro quadrado por hora e permitir a boa separação sólido do líquido. Porque se eu tiver uma carga maior que essa, eu não consigo ter essa boa separação sólido-líquido. Aqui nós temos um tanque de decantação, vocês podem ver como ele é bonitinho. E depois a gente passa para a nossa etapa de filtração. O que ocorre durante a filtração? A remoção de substâncias em suspensão ou no estado coloidal. Então, são aquelas substâncias que elas não sofreram floculação. Então, se ainda tem alguma substância na minha água, eu vou passar pela filtração, que aí eu consigo retirar essa substância. Então, lá na sedimentação, na floculação, a gente não foi capaz de remover essa substância. E a gente ainda consegue tirar compostos de ferro, magnésio de novo, ó, e bactérias, através do processo de filtração, através dessa passagem da água por um leito filtrante de areia, pedregulho, carvão, telas ou membranas. Lembrando que as membranas permeáveis a gente utiliza quando a gente tem um tratamento avançado, tá bom? Então, normalmente a gente faz a utilização somente de areia, pedregulhos, carvão e tela, quando a gente tem o nosso tratamento convencional. A areia, pedregulhos, telas e membranas só permitem a passagem de partículas com dimensões inferiores aos seus poros, bem como partículas dissolvidas. Então, aquelas partículas que elas são inferiores à dimensão das partículas de areia ou as partículas da tela, ela vai passar, e aquelas que estão dissolvidas também na água. Então, aquelas substâncias dissolvidas na água, elas passam pelo filtro de areia. O que a gente faz? Então, a gente coloca o carvão ativado, porque o carvão ele vai adsorver as substâncias. O que é adsorver? É como se ele fosse absorver, ele vai se ligar a essas substâncias. Então, ele vai se ligar às substâncias através da sua superfície de contato. O que é um carvão ativado? É um carvão que a gente aumenta muito a superfície de contato dele. O carvão ativado, ele parece uma comparação assim meio boba, mas para vocês visualizarem, é como se fosse uma pedra pómez. Ela vai ter um monte de buraquinho, e aqueles buraquinhos fazem com que a gente aumenta a área de contato desse carvão. Então, ele vai se ligar com essas substâncias a partir da sua superfície de contato, impedindo que elas sejam arrastadas com a água. Então, as substâncias que elas estão... esqueci o nome, desculpa. Dissolvidas. As substâncias que estão dissolvidas na água, elas vão se ligar no carvão ativado para que elas não passem pelos filtros, pelos demais filtros. Então, esses filtros de carvão, eles podem ser granulado, a jusante dos filtros de areia. Pode ser carvão granulado e ele pode ser pulverizado lá no nosso tanque de decantação. A filtração ela pode ser gravimétrica ou sob pressão, pode ser lenta ou rápida. Então, isso vai depender do tipo de filtro que a gente pode usar. O que é uma filtração gravimétrica? Que ela vai depender da ação da gravidade. O que é uma filtração sob pressão? A gente vai fazer uma pressão neutra para que a água passe por aqui. No caso aqui, ela vai estar aqui em cima. Para que a água ela seja meio que puxada a passar pelos poros. Os filtros, eles vão ter prazo de validade, porque eles vão perdendo a permeabilidade com o tempo. Porque aquelas substâncias que elas passam pelo filtro, elas vão ficando retidas ali. Então, os filtros, eles perdem essa permeabilidade com o tempo. Eles têm que ser trocados por causa da obstrução dos orifícios. Isso a gente chama de colmatação. Então, quando existe a obstrução dos orifícios pela passagem de água, a gente chama de colmatação. Então, o filtro sofreu uma colmatação. Aqui a gente tem alguns filtros de água dentro da estação de tratamento. E depois a gente passa pela etapa que a gente chama de desinfecção. O que é desinfecção? Professora, mas tudo isso, a água tem que passar por todas essas etapas? Sim, gente. Então, dentro da estação de tratamento, a água passa por todas essas etapas que a gente está falando. Depois que a gente faz a filtração, a gente vai fazer a desinfecção dessa água. Para que serve a desinfecção? Para a gente eliminar os micro-organismos, principalmente os patogênicos que se encontram na água.
porque eles podem ter passado ainda, porque são micro-organismos. O que são micro-organismos patogênicos? São aqueles que transmitem doenças. Então, a gente faz isso através de um processo de oxidação para garantir o que a gente chama de qualidade bacteriológica da água. Então, a gente tem que fazer uma desinfecção dessa água. Esse processo, o processo de oxidação mais utilizado na desinfecção, é o que a gente chama de cloração. O que é cloração? É adicionar cloro. Então, na cloração, a gente vai adicionar cloro na água. Então, a gente adiciona o cloro, de preferência, então, nas estações de tratamento. Uma forma que a gente tem de adicionar cloro na água é a partir do dióxido de cloro. Então, o cloro ele vai ser um antisséptico poderoso e persistente. Então, na nossa casa, a gente tem o cloro que a gente pode utilizar, que é o que a gente chama de hipoclorito de sódio. Então, aqui na nossa casa, aqui eu não tenho muito não, porque eu tenho alergia, hipoclorito de sódio. O que é o hipoclorito de sódio? É aquilo que a gente usa para poder lavar verduras, que é o que a gente chama de água sanitária. Boa. Que boa também. Então, a água sanitária é um tipo que a gente vai ter de agente de desinfecção. Então, só que a gente tem quantidades que podem ser colocadas. Se eu não me engano, é 1 colher de sopa para quando a gente quer fazer desinfecção para a salada. É 1 colher de sopa em 2 litros de água que a gente utiliza. Então, esse hipoclorito de sódio também pode ser utilizado em casa, tá? Mas tem as quantidades certas. Não vão tacando que boa na água e beber não, que vocês morrem. Porque a nossa água, ela já tem essa desinfecção. A água que vem lá da estação de tratamento, ela já passa por esse processo, então já tem cloro adicionado nela. Tudo bem? Tá acabando. Então, essa destruição de micro-organismos por adição de cloro pode ser realizada à entrada do processo ou no final do processo. Então, o cloro eu posso colocar lá naquela câmara de mistura rápida. Lembra, lá onde a gente fazia a mistura rápida, que colocava o coagulante? Eu posso colocar também já o meu cloro lá naquela mistura. Então, a minha água já vai vir sem esses micro-organismos. Ou eu posso fazer no final do processo, quando eu tiver com a água já lá no reservatório, depois da filtragem. Então, isso vai depender do projeto da estação de tratamento. O que for melhor para aquela estação de tratamento, a gente coloca. A quantidade de cloro a adicionar vai depender das características da água e do tempo de contato entre o cloro e a água. Então, se eu colocar antes, eu preciso ter uma menor quantidade de cloro. Se eu coloco depois, eu vou ter que ter uma maior quantidade de cloro a ser colocada. Mas tudo isso vai depender das características da água do reservatório. Então, a primeira coisa que a gente faz é estudar a água do reservatório. Deve existir sempre um nível residual de cloro durante o transporte da água, de modo a evitar uma contaminação bacteriológica após o seu tratamento. Como assim, professora? Então, se eu tenho que colocar um pouquinho de cloro, eu vou colocar um pouquinho a mais, para depois que sair dali, esse cloro ainda fique agindo para que não haja contaminação daquela água após a estação de tratamento. Por isso que, às vezes, a gente tem aquela sensação de ter cloro demais. É só porque foi colocado um pouquinho a mais para que, mesmo durante o transporte, ela seja livre da contaminação bacteriológica. Tudo bem até aí? Aqui nós temos a desinfecção, como que é feita. Então, tem o clorador, o alarme, porque a gente tem que avisar que vai fazer essa cloração. Cilindro de gás cloro, as bombas, como que é feita essa cloração. E, por último, não menos importante, a gente tem a operação que é chamada fluoretação. O que é a fluoretação? Eu vou colocar flúor. Lembrem sempre disso. Então, a fluoretação, ela não serve para poder melhorar a qualidade da água, e sim na adição de flúor, que é um elemento que ele previne a cárie dentária. Então, a OMS, que é aquela Organização Mundial da Saúde, ela recomenda colocar esse flúor na água, porque assim
esse flúor vai atingir toda a população sem distinção de ordem econômica, social ou educacional. Então, é uma prevenção que vai atingir toda a população. É uma parte do saneamento que é para poder prevenir uma questão de saúde. Então, a gente vai prevenir essas cáries dentárias. Os 3 tipos de fluoreto que são utilizados para fluoretar a água são o fluoreto de sódio, o fluorsilicato de sódio e o ácido fluorsilícico. Então, são os 3 tipos que a gente tem de fluoretos que são mais utilizados para fluoretar a água. Então, a nossa água ela tem a adição de cloro para desinfecção e flúor para prevenir cárie dentária, seguindo recomendação da OMS, ok? Aqui um tanque de fluoretação. E aí a gente tem o quê? Águas residuárias. O que são as águas residuárias? Essas águas residuárias são as águas de lavagem dos tanques, a água que sobra, a água que não é filtrada. Então, todas essas águas de lavagem a gente chama de águas residuárias. Então, essas águas elas têm que ser tratadas. As águas residuárias fazem parte do que a gente chama de esgoto. E quando a gente estiver estudando estação de tratamento de esgoto, a gente vai ver como que a gente faz para poder tratar também essas águas residuárias, tá bom? Então, elas podem ser levadas no espessador e desidratadas em filtro de prensa. Em seguida, o lodo é seco, ensacado e enviado para aterro sanitário. Então, tem que existir esse tratamento de águas residuárias, porque elas são esgotos e elas não podem ser despejadas ao além, aquém. Então, a gente tem que fazer também o tratamento dessas águas, que é feito na estação de tratamento de esgoto. Aqui eu coloquei para vocês só mais uma ilustração das etapas de tratamento das águas simplificado. Então, aqui a gente tem a mistura rápida, que a gente vai ter a adição de produtos químicos, coagulantes, polímeros, produtos para correção de pH, tudo que a gente pode colocar durante a mistura rápida. Depois nós passamos por um tanque floculador, que vai haver a coagulação e a floculação. Depois de um tempo aqui, para que haja essa floculação, a gente leva para um tanque decantador. Do tanque decantador, aquele lodo vai decantar, que são os flóculos maiores, vão para o fundo do tanque, eles são retirados. E aqui nós pegamos a água e levamos para a filtragem. Então, no filtro, a gente vai retirar aquelas outras impurezas. Depois que ela sai do filtro, a gente passa pela adição de produtos químicos, que são o cloro, que é para fazer a desinfecção da água, e o flúor, para ser um agente de prevenção de cáries, de acesso a toda a população. Então, a gente faz essa adição de produtos químicos e a água pode ser levada para distribuição. A água de lavagem dos filtros e dos tanques, a gente vai fazer um sistema de recuperação de água de lavagem, onde a gente pode retirar o lodo dessa água, voltar a água novamente para o nosso processo, ou ainda, se a água não tiver mais condições de voltar para o processo, descarregar ela no sistema de filtro, tá bom? Então, como que a gente faz para garantir a qualidade da água ser distribuída? Então, a água para ser distribuída, não adianta só a gente fazer por si o tratamento da água lá na estação de tratamento. Então, essa realização de análise e esse controle da qualidade, sozinho, ele não garante a qualidade da água. O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que adotar medidas de prevenção contra a contaminação dos recursos hídricos. Então, o melhor a fazer é não contaminar os rios. A proteção adequada do sistema de captação, a adequação do tratamento às características da água captada. Então, a gente tem que verificar qual que é o tipo de água que está sendo captada, quais são as características dessa água, para poder adequar o sistema de tratamento. A manutenção adequada do sistema de distribuição, para que não hajam grandes perdas no sistema de distribuição, porque a perda no sistema de distribuição é mais custosa, porque nós temos as águas que já são tratadas. Um diagnóstico periódico e sistemático da qualidade da água captada e distribuída aos consumidores. Então, esse diagnóstico é para a gente ver se realmente aquela estação de tratamento ela está conseguindo fazer o tratamento da água. A gente vai avaliar
quais são as diferenças entre a água captada e a água distribuída, e uma atuação rápida e eficaz em face às anomalias diagnosticadas analiticamente. Então, caso apareça alguma anomalia, a gente tem que ter rapidez para poder fazer esse controle, tá bom? A gente não pode esperar, porque o sistema de abastecimento de água, ele vai levar essa água para toda a população. A gente não vai ter esse tempo de espera para estudar ainda o que vai ser feito. Então, a gente tem que ter uma resposta rápida. Tudo bem, crianças?